Bom dia, galera! Depois de alguns dias sem gravar vídeos, estou aqui de novo. E sempre que possível estarei aqui. Inclusive, eu gostaria de perguntar para vocês qual o melhor horário para mim estar postando vídeos aqui. Vocês que sempre entram aqui, qual o melhor horário? De manhã, de tarde ou de noite? Qual o melhor horário pra gente lançar um vídeo aqui no canal? E assim, hoje nós vamos falar sobre quebrar ou não quebrar regras, que é o que tem pegado hoje o pessoal, né? Como você tem vivido? Você tem vivido de maneira mais liberal ou de maneira mais fechada, mais rígida? Nós vamos vendo que existem alguns tipos de maneiras de viver. Algumas pessoas que vivem mais liberal e outras que vivem mais rígidas. Têm um certo conceito das coisas, procura sempre fazer as coisas de uma certa maneira, de uma certa tradição. E eu gostaria de fazer outra pergunta para vocês. Alguém já te julgou como sendo uma dessas pessoas muito rígida ou muito liberal? Então, e será que elas têm razão sobre o seu julgamento? Sobre o julgamento que elas fizeram a teu respeito? Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. E eu trouxe 3 situações para a gente analisar. E a primeira é as pessoas que quebram regras por tradição. Você já parou para pensar nisso? Se você tem quebrado regras, porque é a tradição da sua família, porque você aprendeu assim, porque a sua mãe aprendeu assim, porque a sua vó aprendeu assim, então já vem de tradição, já vem sendo passado? Então vamos falar a respeito disso. E eu gostaria que você, se possível, abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. Claro que nós vamos falar a respeito disso com base na Bíblia, né? Quem já tá assistindo aqui já sabe que os vídeos são com base na Bíblia. E em Mateus, capítulo 15, é o tempo que vai falar sobre Jesus. É o próprio Jesus falando algumas vezes aqui. E diz assim, versículo... Eu vou ler tudo, acho que dá pra... Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciões? Então aqui ele fala a tradição dos mais velhos, já tá falando, né? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição. Então ele colocou na balança, né? Se eu transgrido por causa dos anciões, e você? E vocês estão transgredindo o mandamento de Deus por causa da vossa tradição, por causa do que já foi passado anteriormente, por causa dos costumes. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisseste a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo... Antes da gente continuar, deixa eu só explicar essa parte que ele diz assim... porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser eles, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim. No caso, eles se oferecendo para ser... homens de tradição, como os anciões que estudavam a palavra do Senhor e em nada honravam os pais deles. Em nada. É como se ele dissesse: não posso fazer nada por você, eu vou ficar separado só para fazer as coisas da tradição, da lei, dos mandamentos. Só que o Senhor não estava pedindo isso deles. Era ótimo, assim... a proposta, assim, de ser alguém separado para fazer aquilo, mas eles estavam negligenciando o mandamento do Senhor de honrar pai e mãe. Então, aí o Senhor fala: hipócritas.
bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque eles estavam falando que eles estavam se aproximando, se separando para servir melhor a Deus, mas eles estavam negligenciando aquilo que o Senhor queria. O Senhor não queria alguém ali 24 horas com a Bíblia no rosto. Não, o Senhor queria amor. Amor ao próximo. O que o Senhor tinha pedido, honrar pai e mãe, o Senhor também queria disso. Então o Senhor fala: esse povo me honra com os lábios. Esse povo faz com que está me honrando, mas na verdade não está me honrando. O seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então é isso que ele estava falando. Esse povo estava aplicado a uma doutrina, a tradição dos mais velhos, mas eles não estavam adorando a Deus em espírito e em verdade, não estavam perto do Senhor. O coração deles estava, pelo contrário, estava afastado da essência de Deus. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Ele chamou o povo que estava ali, porque onde Jesus estava, havia pessoas ao redor o acompanhando, querendo ver o que ele estava fazendo. Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Porque aqui toda essa discussão começou por quê? Porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E para eles isso era inadmissível. Era uma regra. Tinha que estar totalmente limpo para fazer isso. E o Senhor estava falando: como vocês são hipócritas. Ele chamou a multidão e falou: olha, ouvi isso e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Ele estava querendo dizer: você acha que nós estamos contaminados porque nós comemos sem lavar as mãos? Aí, pelo contrário, o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. O Senhor estava falando: esse povo não fui eu que plantei. Essa doutrina que está neles não é minha, não vem de mim. Não fui eu que plantei. E vai ser arrancado. E outra coisa, deixa-os, porque são cegos e estão guiando outros cegos. Porque eles não estão enxergando a verdade. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. Olha o que o Senhor falou. E é isso que contamina o homem. O Senhor, ele está preocupado com o coração. Onde seu coração tem estado? Não com as suas tradições. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, acredito que aqui já dá para se enquadrar os 3 exemplos que eu vou trazer. E o primeiro deles é esses homens, essas pessoas que estão vivendo a vida com base numa tradição. Ah, não, mas isso não pode, não pode, não pode. Ah, comecei a lavar a mão, não pode, não pode, não pode, eu já aprendi, assim tá errado. E o Senhor tá falando: calma, mas isso é realmente tão importante? Isso é a essência? Isso é primordial? O Senhor está falando: o que é primordial é o teu coração, não é a sua tradição. Ah, mas eu sempre fiz assim. Eu sempre falo isso. Quem já ouviu alguém falar isso? Eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo assim, eu vou morrer fazendo assim. E o Senhor está falando: mas não é dessa maneira. O Senhor está querendo o teu coração. Então, existem aquelas pessoas que estão baseadas em sua tradição, em sua religião,
E elas procuram não quebrar regras de maneira nenhuma, não abrir exceção, que são essas pessoas. E o Senhor está falando que tem coisas que são desnecessárias. Não foi Ele que trouxe. E que uma hora, isso que Ele não plantou vai ser arrancado, não vai permanecer. E que isso está levando por um caminho em que a pessoa não está vendo para onde ela está indo. Está andando como cego. Está pensando que está fazendo certo e na verdade não. Está pensando que está honrando ao Senhor e o Senhor está falando que Ele não está se agradando dessa tal maneira de viver, desse tal comportamento, que não é baseado em misericórdia, em amor pelas pessoas. Então, vamos parar para pensar, como que nós temos vivido? Você tem vivido dessa maneira? Eu aprendi assim, eu sempre vivi assim até hoje, eu tenho tantos anos, já vivi sempre assim, e minha mãe morreu assim, minha avó morreu assim, eu vou morrer assim. E o Senhor está falando, rever isso que você está fazendo. Você acha que isso é tão bom, mas será que você está próximo de Deus? Será que o seu coração está próximo de Deus? Não é somente as suas ações, não é somente a sua doutrina, o que você aprendeu. Não é sobre isso, é sobre estar perto de Deus. E o segundo exemplo são as pessoas que quebram as regras na desobediência por achar que compensa mais. O Senhor falou algo, não, mas o Senhor falou isso, mas eu tô vendo que nessa situação aqui isso não se encaixa. O que compensa mais e que de certo modo envolve também a maneira que eles estavam vivendo quando o Senhor fala do exemplo deles, de se separar para a obra, mas não honravam pais e mães. Eles estavam desobedecendo, falando que o que era melhor era aquilo. Mas o Senhor não tinha pedido aquilo. O Senhor tinha pedido honrar o pai e mãe. E aqui eu separei eu listei aqui o exemplo de Saul, que está em 1 Samuel, no capítulo 15. Eu separei aqui versículo 3 e 9. Que aqui já está falando bem claro de pessoas que assumiram um compromisso com Deus, um relacionamento com Deus. Baseado na verdade mesmo, porque Saul, quando ele assumiu um relacionamento com o Senhor, de ser rei daquele povo, de honrar os princípios do próprio Deus, ele assumiu um compromisso com Deus, com o próprio Deus, e depois com o povo. Então, esse segundo exemplo é para você que assumiu um compromisso de servir a Deus, um compromisso baseado na verdade, mas no meio do caminho você acaba desobedecendo por achar, pelo seu entendimento, pelo que você acha ser melhor. E o Senhor não está pedindo o seu entendimento. O Senhor, Ele já deu a sua instrução para você. Agora é necessário obedecer e não achar ou fazer de você mesmo, do que você acha que é bom. O Senhor, Ele não pediu isso para você. E, amado, são coisas tão simples, né? Uma coisa tão simples que isso, às vezes, a partir disso depende a nossa vitória, o nosso sucesso, ou a nossa derrota e frustração. Então, é tempo de nós pararmos e refletirmos a respeito disso. Eu vou abrir aqui rapidamente, em 1 Samuel 15, no 3, o Saul aqui já era rei e estava guerreando, e aqui vai dizendo assim: vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. O Senhor estava falando para ele que ele poderia ir à guerra, e deu instruções a ele do que ele deveria fazer, que era não poupar ninguém. O Senhor, Ele não queria que ele poupasse, porque era um povo que estava fora. E o que aconteceu? No versículo 9 já vai dizendo assim: e Saul e o povo, só que Saul era o cabeça, ele estava na frente, ele tinha um domínio sobre o povo. Então isso dependia também da atitude dele, das ordens dele. Então o povo estava seguindo ele. E Saul e o povo pouparam a Agag. Agag era um dos reis dos amalequitas, né? E o melhor
das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então aqui vai falando, porém toda coisa vil e desprezível eles destruíram. Só que o que parecia bom aos olhos humanos, que era formoso, os animais bons, né? Ele falou, isso daqui é legal. Não, isso daqui nós vamos separar, nós vamos levar. E ele ainda quis dizer, por fim, que isso era para renderem oferta ao Senhor. Só que o Senhor, ele não tinha pedido oferta. O Senhor tinha pedido obediência para ele. E é isso que você tem que entender. O Senhor não está pedindo de você sacrifício, que você faça algo, que você surpreenda. O Senhor está pedindo apenas obediência. Você quer assumir um compromisso com Deus, com as coisas do Senhor. O Senhor quer obediência. O Senhor já te deu instruções específicas a respeito do que deve ser feito, e você quer substituir por algo que você pensa, querendo justificar que isso é melhor, que isso parece bom, mas o que é bom realmente é obedecer ao Senhor. Então, aqui entra aquela palavra, né? Sacrifício e oferta tu não requeresse, né? Mas o Senhor, ele quer obediência. O Senhor, ele está requerendo obediência de você que assumiu um compromisso com ele. E aqui, amados, eu gostaria de deixar frisado também que aqui entra os exemplos de relacionamentos, compromisso. Eu vou dar um exemplo aqui. Você que está casado, sabe, casamento, um esposo com a esposa, o que um relacionamento requer? Quando você assume esse compromisso, requer fidelidade. Fidelidade, o que você precisa num relacionamento é fidelidade. Não é ser o melhor, não é ter mais dinheiro, não é presente, não é nada. É fidelidade, sinceridade, compromisso com o próximo, com quem você assumiu seu relacionamento. E eu lhe pergunto, do que adianta você ser infiel, você trair o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, e depois vir com presentes, com diamantes, com carro de luxo? Será que isso é suficiente? Será que isso apaga a sua responsabilidade de ter fidelidade? O que seria melhor? Ser fiel ou errar por ganância, por cobiça? Que foi o que aconteceu aqui, que só ele cobiçou aquelas coisas porque eram formosas. Será que vale essa tal desobediência, essa sua infidelidade? Será que o que você comprar depois recompensa essa falha? E, amados, nós vamos vendo que aqui no caso de Saul, não compensou. O Senhor rasgou o reino dele depois dessa atitude sua infeliz de ser desobediente, infiel ao Senhor. Ele desonrou o Senhor. Então, amados, tem coisas que têm consequências e às vezes são irremediáveis. Então, pare, repense. Não faça, não tome atitudes, não desobedeça por sua cobiça, por achar que aquilo é bom. Às vezes você viu algo, você cobiçou aquilo, te iludiu. No primeiro momento até parece... Repensa, amados, antes de tomar uma atitude errada, repensa. E o terceiro exemplo são aquelas pessoas que elas quebram as regras por bem e amor à vida das pessoas. E você que pensa, então o melhor seria não quebrar regras. O exemplo que nós temos de Jesus é que ele quebrava regras, rompia barreiras, paradigmas. Então o Senhor, ele quebrava as tradições. Eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre a mulher samaritana, onde o povo, eles nem falavam com o povo samaritano, e o Senhor, ele chegou e para alcançar uma alma, as vidas estavam ali, ele falou, os discípulos ficaram, o que o Senhor Jesus está fazendo? Só que o Senhor Jesus, ele sabe o que ele faz, e por amor de uma vida, de uma alma, ele vai quebrar as tradições, e você também deve quebrar as tradições. Se você o primeiro exemplo das pessoas que elas estão vivendo com a tradição, estão cegas, só seguindo a tradição, chegou a hora que vai ter situações que vai ser necessário você quebrar a sua tradição, a sua religiosidade. Você não pode ter isso.
Você tem que seguir a Jesus, mas para alcançar uma alma não tem limites. O Senhor, ele já demonstrou o exemplo disso. E aqui eu vou trazer o exemplo não só de Jesus, mas também de um outro rei, que era Davi. E eu vou ler aqui rapidamente em Marcos, no capítulo 2, no versículo 23, é o Senhor Jesus falando, tá? E o título diz assim: Jesus é o Senhor do sábado. E quem sabe, na tradição deles, eles guardavam os sábados. E até hoje tem o pessoal da Adventista que guarda o sábado, tudo bem, tudo certo. Mas eles estavam levando isso muito à risca. E o Senhor, ele veio para mostrar que às vezes é necessário quebrar a tradição. Por amor de uma alma, isso tudo se vai. Isso não tem valor. Era isso que o Senhor estava falando. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Que no caso era estar colhendo as espigas, né? Na tradição deles não poderia trabalhar de maneira nenhuma, não poderia colher nem nada dessas coisas. Mas ele lhe respondeu: nunca leste o que fez Davi? Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Aí aqui ele listou um exemplo de Davi, amados, porque teve um tempo que Davi ele estava com fome com seus companheiros de guerra, e ele adentrou o templo do Senhor, porque não era permitido naquela época, amados, a entrar ali, eram só pessoas separadas, eram sacerdotes consagrados, tinha todas as regras. Só que, amados, eles necessitavam, eles estavam com fome, eles estavam passando um período de miséria. E ele entrou ali e comeu das coisas que eram consagradas ao Senhor. E o Senhor não os tomou por culpados, por causa da necessidade deles, amados, por causa da vida deles, dependia da vida deles. Eles não entraram ali com o intuito de desobedecer ou de desonrar ao Senhor, pelo contrário, eles entraram ali pela força da necessidade do momento. Então o Senhor não os tomou por culpado nessa situação. Então aqui o Senhor dá esse exemplo, que era Jesus dando o exemplo de Davi. Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou. Aqui está a frase, amados, que ele deixou de exemplo: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Que ele estava falando, será que o sábado tem mais valor do que o homem? De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Senhor estava falando, a vida tem mais valor do que as regras, do que o sábado, do que o templo que estava ali, se o povo estava morrendo de fome e ali tinha comida. O Senhor, ele estava falando isso. E o Senhor Jesus, agora eu vou dar um exemplo aqui o Senhor Jesus só estava quebrando as regras, pegando ali as espigas. Mas o Senhor deixou mais que esse exemplo, porque ele deixou, amados, que se algum dia ele precisasse quebrar uma regra para salvar uma vida, ele ia quebrar. E o pessoal ficava com raiva dele por causa disso. Mas o Senhor, ele não se detém. É coisa linda. Se ele precisar alcançar uma alma, seja onde quer que for, ele alcança e pronto. Não importa o que eu ou você pense a respeito dele, ele simplesmente faz e cumpre da sua maneira. E em Lucas, capítulo 13, no versículo 10, o Senhor, ele cura uma mulher num dia de sábado. E, amados, o que é incrível é que essas pessoas religiosas, elas estavam ali, elas se indignaram. Que coisa triste, amados, porque a palavra vai dizendo que aquela mulher estava enferma, encurvada há 18 anos. E o Senhor estava passando por ali naquele dia, e aquele dia era sábado. Então, aquele era o dia que o Senhor poderia curá-la. Talvez no domingo o Senhor não haveria mais para poder operar esse milagre. Então, aquela era a oportunidade do Senhor realizar o impossível naquela vida, naquela mulher. E às vezes, mas você está tendo a oportunidade de fazer algo para honrar e glorificar o nome do Senhor, e você não está fazendo, se detendo a regras, a tradições, a religiosidade. Não faça dessa maneira. Se o teu exemplo é Cristo, então não pode ser dessa maneira. E vendo a Jesus,
chamou-lhe e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O que nós fizermos tem que ser para dar glória ao Deus vivo, ao Senhor Jesus. Então, amados, será que essa religiosidade toda tem dado glória ao nome do Senhor Jesus? Será que o que você tem quebrado de regra tem dado glória ao nome do Senhor Jesus? Nós temos exemplo aqui do que tem desonrado, do que tem dado glória. Então, se você for quebrar alguma regra, alguma tradição, que seja para dar glória ao nome do Senhor Jesus. E o que eu quero deixar aqui por último, que é o grande final mesmo, que é o que o Senhor deixou para nós, que está em Romanos, no capítulo 13. Que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Se você tem procurado andar certinho, a cumprir a lei, fazer tudo, sabe, tudo nos conformes. Tem gente que se agrada de viver assim, o Senhor se agrada também. O que o Senhor está falando? Aqui em Romanos 13, versículo 8. A ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor. Se você tem que dever algo para alguém, o Senhor está falando, então deva o amor. Com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, tudo se resume a isso. A vida do Senhor se resumia a isso, a amar as pessoas, a sua vida, a sua tradição, o seu modo de viver. Se quebrar regra ou cumprir regra, tem que se basear no amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se você tem procurado seguir algo certo, tem procurado cumprir a lei, cumprir decretos, ter disciplina, o cumprimento da lei é o amor. Então você precisa estar enquadrado no amor. O seu coração, ele vai estar próximo do Senhor quando você estiver enquadrado no amor ao teu próximo. Fica com essa palavra, que o Senhor te abençoe, te guie, que o Senhor abra os teus olhos e te dê vigilância. Fica na paz do Senhor. Eu desejo a todos uma ótima segunda-feira, cheia da graça e da glória de Deus.